Oi, galinha! Hoje eu tô aqui para falar um assunto super importante, a refluxologia podal. O pezinho do bebê, essas partezinhas aqui do pezinho, se você fizer massagem, vai pegar na cabeça e nos dentes. Aqui vai trabalhar o peito, nessa parte do meio o abdômen, e aqui a área pélvica da criança. Agora, as orelhas. Tá vendo que a nossa orelha tem o formato de um neném deitado? Sim, um neném deitado. Então, aqui, se você fizer massagem no seu neném, que cheiro de queimado é esse? Ai, minha panela com banho de pé! Eita, Laia, derreteu até a tampa. Lá se foi meu babatimão. E viva o amor próprio. Um beijo. Para pensar sobre o ouvido, eu trouxe esse desenho, né? Quando eu fiquei grávida, foi a primeira vez que eu fiz a auriculoterapia. Eu nem sabia que existia isso. Foi na maternidade da Sofia Feldman, porque virou lei, né? As práticas integrativas, a gente ter acesso a esses cuidados também, que está para além do cuidado com o remédio, assim, né? Alopático e tudo mais. E foi muito interessante ver que a imagem da orelha da gente é como uma criança, né? Como um feto deitado de cabeça para baixo. Quando a Vânia, que trabalha lá no núcleo da maternidade pública, falou comigo, eu falei, nossa, é verdade, parece um neném virado, e existe a correspondência do corpo com todos os outros membros. E é muito interessante que, por exemplo, o cafuné na cabeça ativa várias partes do corpo, a reflexologia podal, né, nos pés também, toca em várias áreas. Então, a gente tem correspondências no corpo todo. E é muito importante ver essas causas também da doença que não são só físicas, elas vão nas emoções. Então, o que, que representa o ouvido, a escuta, o que que nós, né, professoras, mães, mulheres, pessoas, escutamos e pode nos inflamar. E aqui, né, tem a parte que liga a cabeça, o sistema nervoso, os membros inferiores, a coluna, a pelvis, o abdômen, o tórax. Nessa pesquisa para fazer esse encontro de hoje, eu achei um grupo de extensão de uma Universidade Federal de Goiás, onde tem uma terapeuta, que é mulher negra, e ensina a fazer massagens no ouvido. Aí eu vou passar um pouquinho do vídeo dela ensinando, para a gente ter esse momento de nos tocar, né? Às vezes cuida de várias coisas externas e uma prática, né, de autodeterminação para falar assim, não, vou tirar 5 minutos para mim, nem que seja para eu mesma puxar minha orelha, é necessária. E Que aí eu acho, interessante. oi? Que interessante. Muito massa. E aí a gente vai conversando, né? Formulário e também perguntei no grupo de mães o que é que a gente não quer ouvir e nesse contexto de gravidez, puerpério, maternidade, muitas vezes a gente escuta. E aí eu acho que é interessante gravar esse material também para as famílias, ou às vezes, né, até para a escola onde a gente vai, porque a gente vem de uma sociedade que passa por muitas violências, né, preconceitos, e aprender é algo infinito. Então, refletindo até mesmo de mim mesma, né, para um contexto mais amplo, eu quero começar destacando essas ações invasivas com a criança, e aí a gente pode conversar nesse sentido, né? É, eu percebo muitas vezes, por exemplo, quando eu saio com Serena, e pode ser em espaço de educação, teatro, qualquer lugar, né? As pessoas têm a tendência de ver o bebê e aí já faz um questionário assim, né? Oi, Guti Guti, quantos anos você tem? Quantos anos você vai fazer? Qual que é seu signo? Né? Qual que é seu nome? E assim, pega no colo, beija e percebe que a mãe não existe, né? Não percebe a existência da mãe. Chega na criança, fica na criança, às vezes cumprimenta até o pai e depois só fala assim com a mãe: Oi, tudo bem? Ou então, se a criança faz um cocô, um xixi, aí é que a pessoa vai, né, falar: Olha, mãe, ela fez aqui xixi, troca ela porque ela mijou em mim. Então, são ações invasivas com a criança, né? E de invisibilidade da mãe.
E isso somatizando ao longo do tempo, né? Como que essa mãe se sente num ambiente que a existência dela é apagada e o foco vai na criança, mas de uma maneira também que a mãe não se sente confortável, porque ela percebe que a criança está sendo desrespeitada ali, né? No próprio toque. Eu vi um vídeo muito interessante de uma pedagoga que ela vai dar comida para fingindo que está dando comida para um neném, né? E aí toda hora ela limpa a boca dela mesma como se fosse um adulto ali, né? Que toda hora tem que passar algo para limpar a boca da criança, como se tivesse que pular a etapa dela desfrutar a própria comida. Então é muito interessante prestar atenção nisso e como que isso está ligado com coisas que a gente não quer ver e também não quer ouvir. E aí, das ações invasivas com a criança, eu fui mapeando, assim, né? O que me incomoda e o que eu percebo em contato com outras mães, né? Esses questionários infinitos. Às vezes as pessoas perguntam coisas íntimas para a criança, para saber informações da casa, pegar o bebê, beijar, tocar sem ser autorizado, né? Aqueles comentários, não, vou roubar essa criança para mim, né? Oferece perguntas sem perguntar, né? Oferece comida, né? Sem perguntar para a mãe ou para o responsável se pode. Ah, vou dar aqui escondido um docinho que não tem problema, não. Sua mãe é muito chata. Corta o cabelo da criança sem consultar. Faz piada, né, da criança. Nossa, que menina preguiçosa. Essa menina manda na casa, hein? Começa a comparar uma criança com a outra. Expõe assuntos que não cabe a criança ouvir. E aí, no caso da mãe, né, tem essa questão que tocamos aqui no início, né, de cumprimentar só o bebê, ver apenas o bebê, ou então o bebê e o pai, e a mãe fica de escanteio. Essa pergunta, né, cadê o pai? Como se precisasse ter um pai para as coisas ficarem bem ali, né? Falar apenas do bebê sem perguntar como a mãe está, ignorar as escolhas da mãe sobre a criação, né? Nossa, mãe é exagerada, olha a roupa que ela pôs nesse menino, pressupor que a mãe não trabalha, né? Ou então que deve trabalhar mais, tratar a mãe apenas pelo nome da filha, né? Ah, aquela ali é a mãe de Serena, mas eu não lembro como é que ela chama. E reduzir a mãe a uma função corporal, né? Aquela que vai amamentar, que vai ter que cuidar da casa, lavar a roupa. Então, isso é muito chato de ouvir e, infelizmente, acontece mais do que a gente imagina. E aí veio um outro tema que é esse, né, da exotização da criança e o constrangimento das mães. É algo que eu percebo, agora eu estou fazendo mestrado lá na Faculdade de Educação, e olha que eu estou na Faculdade de Educação, né, da UFMG. Legal. E aí, às vezes, a gente leva o neném para a sala, e aí a criança vira um ser exótico. Como se estivesse no zoológico mesmo, né? Então ela riu, todo mundo olha. Ela falou o comentário do professor, todo mundo acha lindo. Correu, a cabeça dos outros já vira. E pior ainda é se ela chorar, porque aí a turma já começa a. Ai, meu Deus, a mãe não cuida. O neném tá chorando aqui. E eu percebo também, por exemplo, que se for um homem com um bebê, às vezes ele tem até mais acolhimento, né? Fala, nossa, o pai tá aqui sozinho com a criança. Sim. Ô, dó dele, né? Tá cuidando. Cadê a mãe desse menino? Deixou com o pai. Exatamente. E aí a nossa permanência nos espaços, ela é afetada por isso, né? Como é que eu vou continuar num curso se eu tô achando que eu tô incomodada, né? E aí a gente está num país onde o contexto das mães solos é muito grande, né? Então veio até no questionário, uma das mães que se inscreveu, mas não está aqui, essas perguntas, né? Não, mas você cria sem o pai, sozinha não dá. Que engraçado, ela não tem a cara nem da mãe nem do pai. É filha dele mesmo? Né? Isso muito em contextos assim. Às vezes o casal é negro, como aqui em casa, né? Nasce uma criança branca e aí fala assim: é filha dele mesmo? Não parece com você, não parece com ele. E aí olhar para a criança, né? Tudo que ela fizer, a mãe fica constrangida. Ah lá, não dá conta do filho. Ele só tá chorando ou ela só tá chorando porque você não sabe lidar, você não cuida direito. Olha lá como é que tá sujo, desarrumado, nesse frio, né? Só põe essa blusinha nesse menino.
Sua criança tá magrinha, não é seu leite que é fraco, não. Você não tem medo de estragar seu corpo amamentando por tanto tempo? Esse menino manda em você. Nossa, mas você deixa ele fazer isso? E aí desmerece a mãe ainda em público ali, né? Na frente de outras pessoas. Olha como que a fulana dá conta e você não dá. E acaba fazendo piadas ali, né? Para piadas que não são piadas, são violências mesmo, em relação ao que uma mãe às vezes tem que escutar, e envolve isso nessa desqualificação do cuidar, como se uma mãe, seja ela de primeira viagem ou de terceira, quinta, sexta, não soubesse criar o próprio filho, a própria filha. E aí são muitos os exemplos, né? Meu filho já andava nessa idade, nossa, ela ainda chupa o dedo, você deixa, né? Ela não senta ainda, e aí tem muito a ver com a pedagogia Pickler, né? Quando eu li a Pickler, eu falei, nossa, que alento. A gente também ter uma pedagogia que acolha a família, entendendo que cada criança, cada família tem o seu processo. O filho da fulana já tá lendo, meu filho dormia a noite toda, por que que a sua tá acordando, né? Meu filho nunca fez birra. Ah lá, o bebê da vizinha já tá engatinhando. Não, mas ela ainda usa fralda? Meu filho já sabia contar, né? Ela não foi chamada para festinha, então são várias perguntas. A roupa tá encardida, você não lava a roupa de sua filha, não? Tem um monte de roupa branca para uma criança que é um neném, né? A meia tem que coarar 1000 vezes para voltar a ficar da cor que era. E aí traz a questão da sobrecarga, o quanto que, principalmente mulheres, mães, são demandadas. Eu estava trançando meu cabelo, e aí parece que é coincidência. Cada vez que a gente puxa um tema, tudo atrai para a gente refletir sobre esse assunto. Eu estava trançando o cabelo e tinha outra mãe trançando o cabelo dela com um neném de 10 meses e esse neném com otite, que nem eu, né? Eu fiquei com otite aguda e a criança também. E a mãe, ela falou, né, lá no salão, eu só queria trançar meu cabelo, porque era o tempo todo gente ligando para a mãe resolver problema e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí, qual que é o tempo que esse ouvido, né, vai ouvir palavras boas? Porque às vezes até mesmo trançando o cabelo tem um jornal ligado ali falando tragédia, que foi o caso desse dia também. Então, no momento que eu estou ali cuidando da minha cabeça, que é tão sagrada, também tem vários atravessamentos que me impedem de ter um momento de relaxamento, de saúde, de prazer. E aí vem as frases da sobrecarga, né? Não, você dá conta de tudo, né? Como se fosse um elogio, como se ser forte, né, fosse a coisa mais maravilhosa. Já que você está em casa de licença, aproveita e faça. É só uma licença maternidade mesmo, né? Você não está fazendo nada. Você só cuida do bebê e não está dando conta. Mas cuidar da casa é sua obrigação. Você que escolheu ser mãe, agora aguenta. Essa é bem famosa, né? Se fosse comigo, eu não deixava a casa bagunçada. Ele é só uma criança, como você pode estar tão cansada? Mas o pai ajuda bastante, né? Quando o pai às vezes faz o mínimo. Então, esperar que a mãe seja responsável pela mochila da escola, agenda médica, alimentação da criança e culpar a mãe quando algo não sai como planejado é uma grande violência que fere os ouvidos. Então, é preciso ter um respeito, né, com o que é dito para essa mãe e atravessamentos também de preconceitos que estão aí enraizados na sociedade, né? Como racismo, por exemplo. Às vezes a pessoa é racista com a mãe e quer pegar na criança como se nada tivesse acontecido, ou então quer tocar no cabelo da criança, né? Quer assim tirar foto com a criança, várias coisas horrorosas que a gente vê e que a gente não merece, né? Inclusive são crimes. O capacitismo também, eu tenho trocado ideia com algumas mães que são mães de crianças autistas, e as palavras ofensivas, né? Nossa, tadinho, qual que é o problema dele, dela? Eu sinto muito, mas ele parece tão normal, por que que ele nasceu assim? Foi de família? Lá na sua casa tem alguém com problema, né? Você não tem medo do futuro dele? Para mim também não é fácil. O meu filho faz a mesma coisa que o seu, só que o meu filho não é deficiente, né? Você foi escolhida por Deus.
Eu li que as vacinas causam autismo, então aí começa também, né? Esse aí é seu karma, mas ele é tão bonito, nem parece que é uma criança, né? Com necessidades específicas. E é uma série de avalanches que a pessoa com os hormônios, principalmente quando a gente fala do puerpério, do pós-parto, tudo ali, já a flor da pele, tem que ficar aturando, né? Então, falar que tem uma depressão, que tem um adoecimento materno, é também acessar essas camadas e perguntar o quanto de responsabilidade a gente que convive nesses ambientes também tem. O machismo, né, o patriarcado e a reprodução das mulheres, porque já foi escrito em muitas teorias, né, que a mulher não é machista, mas ela pode reproduzir. Então, essa imagem para mim diz muito, né, que são as mulheres abraçando ali, acolhendo o homem e a mãe sozinha arrumando as coisas da criança. E às vezes isso acontece da parte mais próxima da nossa casa, né, que são as pressões, as cobranças, e se extrapola para os ambientes sociais, assim, externos. E aí a pessoa mal ganhou um neném, né? Quando é que você vai ter outro bebê? Nossa, hoje em dia vocês fazem muita manha. Na minha época era tudo mais difícil, eu dava conta. É bom o filho ter pai. Uhum. Ele não é tão ruim assim. Toda mãe de verdade abre mão de si mesma. Essa aí, ó, essa aí não dá conta de ter filho, não. Ela não nasceu para ser mãe de jeito nenhum. Mãe solteira é mais difícil, né? Você não tem medo de perder o marido ficando assim, descuidada? Menina, assim, é, eu. ah, esse negócio, esse negócio que você tá falando, é, veio tão forte para mim, assim, porque eu passei por uma experiência. Deixa eu só fechar a porta aqui, porque o povo tá falando lá fora, aí ficou melhor. É, então, eu vim de uma família que não me queria. Então, assim, eu sempre sofri agressão em todas as instâncias que você pode imaginar, desde quando eu fui concebida. Tipo, minha mãe tentou me abortar e eu nasci assim mesmo, sabe? Mas, assim, eu não sei o que é maternidade respeitosa, não tenho referência de nada. Sabe o que que é nada? Quando eu decidi ficar grávida, eu fui tentando fazer o que eu achava que era certo, já que eu não tinha referência de nada, sabe? E aí, vendo isso, e assim, como eu não tinha referência de nada, a única referência de mãe que eu tinha próximo era minha sogra. E aí, assim, o tanto que eu sofri também, porque eu sofri muita violência com essas questões todas, assim, né? E aí você me chama a atenção até para as coisas que eu vivi e que eu não reconheci naquele momento como violência. Depois que passou, né, que eu comecei a estudar mais sobre a infância, por causa do Davi mesmo, né, que foi aí que eu comecei a estudar M. Pickler e comecei a ver essas questões da casa de brincar e tudo, eu eu já tinha passado por essas violências, sabe? E é tão sutil, né? Então, assim, é, eu passei o puerpério lá na casa dela, que eu achei que poderia ser bom, né? Então, assim, quando não tinha ninguém, não tem ninguém, não tem mãe, não tem pai, não tem nada perto. Era uma referência, né? E eu sofri tantas violências que, assim, que agora me põe a pensar, né? Então, por exemplo, eu deixava o bebê no berço e ia no banheiro. Aí, quando eu voltava, tinha um edredom em cima do neném. Aí eu, oi? Não, porque ele vai passar frio. Eu falei, não, ele não tá passando frio, ele tá deitadinho, dormindo. Se ele tivesse com frio, ele ia estar chorando. Então, assim, tipo assim, são coisas mínimas que a gente vê que é violência, né? E que
e que a gente nem e que, assim, acaba com a gente, com o nosso emocional que está vivendo ali, mas que a gente não atina para isso. E eu acho que as mães, elas passam muito por isso, sabe? Pelo menos assim. E aí depois que eu comecei a trabalhar com essa questão da casa de brincar, e aí depois eu entendi que a gente tinha que fazer um trabalho mais humanizado para a mãe, né? Lógico que eu sempre entendi que o pai é muito importante, mas naquele primeiro momento ali, a mãe é tudo, né? E aí eu comecei a linkar, assim, muita coisa que acontecia com a criança, de saúde mesmo, de questões clínicas, estava muito ligado com a mãe, assim, o que que a mãe estava passando, essa questão de violência mesmo, assim, que são sutis, mas que estava ali impactando, né? E aí assim, eu fiquei calada, mas é porque, assim, passou tanta coisa na minha cabeça, nesse pouquinho de tempo que você está me mostrando isso, e eu fiquei assim, gente, tipo, é assim, e tanta coisa ao mesmo tempo que veio na minha cabeça, e eu não consigo ainda. Porque, assim, como é muito pessoal também, né? Porque, assim, acabou me atinando por uma coisa que é minha, que eu passei, ainda passo, né? E o tanto que. O tanto que eu é, vejo isso nas famílias, né? Que eu recebo, né? Que eu vou trabalhar com as crianças, eu acabo envolvendo com as famílias, e é exatamente isso aí que você colocou. Então, é, ainda tá assim, sabe? E essa questão da orelha, assim, isso me põe tanto a pensar, sabe, sobre várias coisas, porque eu não tinha, eu nunca ninguém me mostrou isso, é a primeira vez que eu vejo. Você tinha me contado isso, é, quando a gente já estava querendo encontrar virtualmente, você comentou isso, e aí eu falei, olha, realmente, é mesmo, mas assim, nunca ninguém tinha falado comigo sobre isso, sabe? E, Sim, e assim, e eu venho, quando você falando isso, e eu pensando assim, porque eu sempre, desde quando primeiro que eu não queria ficar grávida, não pelo fato de ter um filho, mas pelo fato de ficar com medo dele passar as coisas que eu passei, entendeu? E aí, quando eu decidi que eu ia engravidar, eu fiquei com muito medo e tal, e aí eu engatei num desespero de querer ir trabalhar, muito por causa de mim mesmo, né, dessas experiências que eu tive. E aí eu deixava o Davi muito lá na casa da minha sogra. Então, assim, o Davi, ele já sempre teve umas orelhinhas maiores. E eu sempre sofri por causa da sogra. Então, se a sogra é narcisista e tudo, então, assim, o período de gestação e de puerpério foi muito violento por causa disso. E o Davi, ele ficou lá a maioria do tempo e ainda fica muito tempo lá. E assim, ele nasceu com as orelhinhas normais, né? Assim, tamanhozinho normal, e as orelhinhas, hoje em dia tá menos, porque eu já consigo ficar mais tempo com ele. Não sei se isso está relacionado, mas é uma coisa que me chamou a atenção. Mas assim, ele ouvia a tudo que eles falavam ali, né? Então, se a violência era para mim, ele estava ouvindo. Então, assim, sei lá o que eles podem ter falado perto dele, né? E por mais que ele seja bebê, ele era um bebezinho ali, ele já estava se relacionando com o meio, que a gente sabe que
né, que já o bebê já vem, né, é um ser humano, né? Então não é que ele é um bebê, que ele é um troço que está ali. E as pessoas se comportam como que o bebê é um troço que está ali, né? Não tem sentimento, não tem nada. Então eu fiquei imaginando isso, sabe? Assim, se ele ouviu tanta coisa e essas orelhinhas, né? Depois aí ele passou por um tempo muito de orelhas de abano. E agora eu vejo que a orelhinha tá diminuindo, tá assim, parecendo que tá chegando no tamanhozinho certo. Mas isso é uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Assim, até mesmo de ver isso, de pesquisar depois. Porque assim, a agressão, ela foi direcionada para mim, mas que foi para ele e respingou nele também, entende? E o tanto que isso pode ter atrapalhado no desenvolvimento dele. Sim. Sabe? Então, É, aí eu fico pensando isso com as outras famílias também, sabe? Assim, de crianças que eu já recebi e que eram inseguras, mas eu falava assim, gente, a mãe tá aqui com ele, a mãe faz tudo para ele, tal, tal. De onde que vem essa insegurança, né? De onde que vem isso? E talvez é dessa escuta mesmo, né? Assim, não é exatamente essa questão, mas assim, é um ponto que me deixou pensativa sobre isso, assim. Muito forte sim, nessa questão do Davi, né? sim, eu Então, agradeço, olha, pela confiança, né, da gente estar trocando, porque são temas tabus de falar, né? exatamente. São temas tabus de E eu falar. vejo exatamente. E aí eu falei assim, isso é uma coisa que às vezes a mãe não percebe. Eu sou da área da educação, há tanto de ano que eu estudo sobre isso. E já estava muito certa de que quando eu engravidei que não, que eu vou ser mãe, sabe? E não percebi essas agressividades que são assim tão silenciosas, mas que a gente sente, mas você não consegue nomear quando você está envolvida nisso. Talvez isso seja um ponto de partida para poder ajudar as mães, né, que, que sofrem e que nem sabe por quê, né? Porque acabam que uma pressão tão forte e tão injusto que elas acabam achando que o problema estão com elas, né? O problema é delas, assim. Mas, como diz a terapeuta Caroline Amanda, né, da Ione das Pretas, o corpo fala. Então, o nosso corpo, ele é um guardião mesmo nosso. Se tá pitando a cabeça, se tá pitando a perna, o pé, o útero, é preciso ter atenção com isso. E aí eu lembrei, quando eu fui puxando esse tema do ouvido, de uma entidade, né, que tem nos terreiros. E aí eu fui buscando imagens de pessoas negras para construir essa temática, teóricas também, né? Muito porque a gente não tem essa representatividade. Quando fala sobre saúde, às vezes ainda num espaço muito caro, muito elitista, e até mesmo essas profissionais, por exemplo, consultora de amamentação, ainda assim podem cair nesses lugares, mesmo tendo toda uma formação, né? Tipo assim, você não tá dando. Você tem que amamentar seu filho. E às vezes a mulher não tá com condição, né? A pessoa não tá com condição de amamentar. E aí eu fui buscando, né, nessas histórias negras, o que elas têm a me dizer sobre o ouvido. E eu lembrei dessa entidade, que é Oba, ela chega no terreiro e ela dança, né, tampando os seus ouvidos. Ela é uma guerreira. Ela fundou uma sociedade de mulheres, né, femininas chamada Eleco. É uma grande caçadora, protetora, que nos dá coragem para seguir adiante, que vive na mata, que tem as sabedorias, que virou rio, né? Então, no continente africano, ela é muito respeitada, justamente pela sua firmeza. E até Oba arrancou o próprio ouvido. E na hora que eu estava ali, né, com esses ouvidos inflamados,
eu fui querer buscar mais sobre Oba. Tem até essa fava, né, que chama fava de Oba, que as pessoas, né, dentro da ritualística, dentro da sua fé, fazem banhos ou então guardam a fava para ter coragem, né, para seguir adiante. O Brasil ainda tem uma forma muito sexualizada de ver os orixás, as histórias negras, então fica as histórias contadas muito por uma perspectiva bem assim do Ocidente, né? Mas é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Essa guerreira, fundadora de uma sociedade de mulheres, justamente ter arrancado o seu ouvido dentro de uma relação ali que ela tinha com o Xangô, né? Que era uma outra entidade, um outro rei. E eu pensei muito em Oba, como essa mulher guerreira, corajosa, porque para a gente conseguir deixar as coisas entrar num ouvido e passar pelo outro, né? Ligar o foda, desculpa o palavrão, mas fazer a cara de alface ali, né? Eu lembro que a psicóloga Larissa, que teve com a gente no projeto na época da gravidez, ela falou assim: ó, faz cara de alface. Porque se a gente for responder a tudo também, a gente vai virar um chat GPT, né? Respondendo a cada segundo uma ofensa. Mas como deixar essas coisas passarem? Eu acredito que é a grande pergunta, né? Como é que a gente cria saúde nos nossos ouvidos? Assim, né? Se alguém que convive com você o aborrece constantemente, fala o que quer e o que não quer, diz o tempo todo o que você deve fazer, controlando, reclama de tudo que você faz, grita nos seus ouvidos coisas que o magoam, e você perde seu espaço e seu próprio ambiente, ufa, sem dúvida sua mente ficará congestionada de pensamentos como: não aguento mais ouvir essa pessoa, não suporto mais as suas tolices, não quero mais ouvi-la, etc. Com isso, o seu inconsciente entrará em ação para atender o seu pedido e entenderá literalmente a sua ordem. Mesmo que você se afaste definitivamente da pessoa que te irrita, a sua mente inconsciente não voltará atrás, pois para lhe restaurar a audição, ela precisará de uma outra ordem com a mesma intensidade emocional que a anterior. Para isso, você deverá ser coerente e sincera para consigo mesma. De nada adianta usar outra ordem se nos arquivos das suas emoções estiver registrada a mágoa de ouvir. Primeiro aprenda a perdoar, sejam os pais, maridos, mães, patrão, etc. É inútil tentar se enganar dizendo que já esqueceu o assunto, pois o tempo leva do consciente às imagens, mas a mente inconsciente conserva as lembranças, sejam elas boas ou más. Nosso cérebro se assemelha a um computador. Tudo que for registrado em sua memória, assim permanecerá até que se mude a programação. Se o seu filho chegou no mundo sem audição, né, com problemas de audição, reflita sobre a sua conduta passada e reconheça a ação e reação da sua mente. Pense com calma em tudo aquilo que você disse ou pensou. Não há necessidade de criar sentimentos de culpa ou de acusação contra o seu cônjuge ou qualquer pessoa, né? Além do mais, todo sentimento de resistência causará distúrbios. Então, é bem isso que a gente estava falando, né? O que uma gestante, uma mãe escuta, bate, rebate na criança, e tem aquelas frases que a gente ouviu que não vale a pena repetir, mas são frases violentas que impedem a gente de ter um pós-parto e um puerpério saudável. E aí vem a ciência e fala assim: ah, o puerpério é depois, essa palavra difícil, né? É depois que a mulher ganha bebê até 2 anos, até quando a criança faz 2 anos. Mas eu já vi pessoas dizendo o contrário: o puerpério é até quando você dizer que é puerpério. Porque tem coisas que você viveu ali, com os hormônios todos à flor da pele, recém-parida, costurada, né? Com aquele monte de coisa que a gente vive, que elas vão levar 10, 20 anos de puerpério para a gente conseguir voltar no lugar. Que é o momento que a gente está de luto, né? A barriga foi embora, o neném está pequeno, está se recompondo na identidade enquanto mulher. Então, puerpério não é uma data assim que fala assim, acabou quando sua criança fez 2 anos. É algo que a gente vai ter que maturar, né, e levar para a vida inteira. E aí eu gosto muito da Cristina Cairo quando ela traz essa questão, né, que envolve o perdão
esse deixar entrar no ouvido e sair por o outro. Às vezes ter compaixão mesmo daquelas pessoas, mas não ficar acolhendo a violência, aceitando violência, né? Entender assim, a criação dela foi desse jeito, eu entendi que a história dela é assim, e a palavra dela não vai rebater em mim com tanta potência. Ela não vai ter condições de ferir a minha verdade, né? O meu jeito de ser, de criar minha criança, meus adolescentes, meus filhos já adultos. Mas ter sabedoria para isso, né? De filtrar quais palavras entram no ouvido da gente, é um exercício gigante. E aí vale a pena mesmo a gente conversar sobre essas questões, né? Sobre tudo o que rodeia o ouvir. Ainda mais hoje em dia, que a gente fala uma coisa e já quer uma resposta rápida, WhatsApp, Instagram, quase ninguém escuta ninguém. E aí eu trouxe essa reflexão aqui também da Carolina e Amanda, da Ione das Pretas, que é uma terapeuta negra, então tem toda essa consciência, né, do lugar que a gente vem, dos atravessamentos que a gente passa. E a Carolina e a Amanda chama muito atenção para não cair numa namastelândia, né? Porque se a gente não quer ficar ouvindo conselho, também não adianta falar assim, nossa, fica na vibe positiva, diga coisas bonitas, perdoa, porque senão vai estar caindo numa outra violência, né? Numa outra forma rasa de resolver as coisas, que não é no namastê somente que isso vai acontecer. São muitas camadas para a gente conseguir curar os ouvidos. E a Carolina Amanda, ela escreve, né? Eu prometo que esse assunto não tem nada a ver com a Namastelândia, com essa coisa, né? Good vibes, positividade tóxica. Eu vou direto ao ponto. Trata-se do poder de cada palavra que pronunciamos. Acredite ou não em cada uma delas, reside uma centelha de magia, um sussurro do futuro que ansiamos criar. O poder do futuro está no poder da sua palavra. Essa verdade nos convida a dançar com as palavras, a tecer com elas os sonhos que habitam o nosso coração. Acredite, a palavra tem poder. Como sementes lançadas ao vento, as nossas palavras encontram solo fértil nas possibilidades infinitas do amanhã. Elas são melodias que ecoam no tempo, moldando o destino com a suavidade de um verso bem escrito. Conhecer e nos lembrar o melhor que nós somos no cotidiano. Pense nas palavras que você escolheu para se descrever nos últimos dias ou mesmo na última hora. Que histórias elas contam sobre o seu futuro? São palavras que acariciam a alma, que elevam o espírito, que pintam o horizonte com cores de esperança e coragem? Permita que as suas palavras sejam um cântico de amor e transformação, que elas sejam um fio dourado que entrelaça seus sonhos à realidade, um convite para um futuro onde tudo é possível. Pois é na delicadeza das palavras que encontramos força para reimaginar o mundo e a nós mesmas. Elevar a qualidade das palavras que professamos em relação a nós mesmas, nem sempre, na maioria das vezes, exige de nós muita autoobservação e das pessoas que nos querem bem, muito compromisso em treinar os sentidos para reconhecer e nos lembrar o melhor que nós já somos no cotidiano. Coisas que a Carolina e a Amanda fala que elas viram uma sentença, né? A palavra, igual a Cristina Cairo colocou, a palavra fica gravada na memória e não sai de jeito nenhum. Então, como que a gente fala palavras boas para desmanchar aquelas que foram ruins? E aí eu queria fazer o convite da gente pensar algumas palavras que as mães, que a gente, né, mulheres, pessoas, merecemos ouvir, né? Quando a gente está com as crianças, o que que a gente gostar, o que que a gente merece ouvir? Uma coisa que eu fico pensando é, nossa, como é que sua filha tá bem cuidada, tá bonita? E aí, como é que tá a sua vida? Tô gostando de ver seus projetos, né? É, uma coisa que eu escuto bastante também é, que é tanta violência que eu sofri, assim, que eu nem assim, é, ele é uma gracinha, ele é muito educado, você tá de parabéns, assim, e é uma coisa no meio de tanta violência que você para e fala assim, ah, isso aqui foi legal.
conhecer, né, o trabalho dessa mãe, o cansaço dessa mãe, às vezes chegar na casa dela, lavar uma vasilha sem achar que é a Bambambam ou Bambambam só porque pegou um copo e lavou. Uhum. Proporcionar, né, pequenos mimos para essa mãe. Às vezes o que a mãe quer não é receber visita que nem marcou o horário, né? Que ainda tem isso, a pessoa chega na casa, pega toda uma rotina ali de surpresa, né? Aí a pessoa, a mãe tem que fazer almoço, preparar comida, ou algum lanche, arrumar tudo. Ao invés de chegar lá numa visita, assim, fala assim: olha, arrumei aqui uma pessoa que pode te ajudar a arrumar sua casa. Que tipo de presente uma mãe pode receber no pós-parto? Será que é um monte de meia branca? Porque depois ela vai ter que ficar lavando a meia? Ou dá a meia branca e uma tinta de tecido cinza, porque aí já esconde a sujeira ali na meia de outra cor, né? Então, acho que a gente inventar possibilidades do que a gente gosta e falar com as pessoas, né? Na medida do possível. Ó, aqui é meu limite. Chegou vindo na minha filha, eu entro na frente e falo: oi, tudo bem? Eu sou a mãe, meu nome é Marielle. Primeiro me cumprimente. Uhum. Mas às vezes é difícil, né, ter esses lugares, porque aí tem que ter a coragem mesmo de uma oba, né, de uma guerreira para chegar e falar assim: olha, eu estou me posicionando. Olha, você já fez alguma violência comigo? Não pega na minha filha, por favor. Ah, eu gosto de ouvir que eu sou uma artista, né? Uma mãe artista, assim, porque na maioria das vezes eu sou uma pessoa de ancestrais indígenas, né? Aí as pessoas só me veem pela rua e só começam a falar de minha fisionomia, assim, só falam dos meus filhos, olha os índios, olha, você vem de qual tribo, que não sei o quê. Isso que eu escuto aqui, quando entrei no Brasil, eu escutei muito isso, assim, coisa que eu nunca tinha ouvido, né? E eu viajei tanto que nunca tinha ouvido isso, já entrei no Brasil e todo mundo fala isso, mas a gente tem, eu lido muito com isso toda a minha vida, assim, porque não faz questão de outras coisas, né? Só disso, assim, do rosto da pessoa, né? Do físico da pessoa. Mas o que eu quero ouvir é que sou uma artista, uma mãe artista, eu não me interesso de onde eu seja, né? Eu não me interesso pelos rasgos que eu tenho, eu sou artista, eu falo, de onde você é, de onde que você é? Não, eu sou artista, né? O que você é? Perguntam o tempo todo, mas eu me sinto bem quando eu faço minha arte, assim, e mostro para as pessoas, né? E as pessoas trocam a ideia da gente também com isso. Muito isso é violência, né? Porque a gente sai com as crianças e já começa tudo isso. E isso é muito estranho para mim, assim, ter ouvido o tempo todo isso. Eu não me sinto mal, né? Porque eu sou indígena, mas o tempo todo só falar da mesma coisa fica muito ruim, né? É, mas eu sou uma mãe que eu gosto de que eu tenho que me mimar a mim, né? Sair com meus filhos me faz feliz, sair comer um sorvete, ou fazer uma brincadeira aqui em casa, né? Me juntar com ele para fazer alguma coisa, alguma atividade. Então, com isso que eu me sinto bem, né? Sim, a gente Você pegar as rédeas, né, e ser dona do próprio nariz, ser dona do próprio ouvido. Auriculoterapia, ela pode ser definido como uma especialidade da acupuntura, né? Todas partem da medicina tradicional chinesa, né? Porém, como eu falei um pouquinho na live, na aurícula é feita uma terapia no microsistema da orelha, né? O que é esse microsistema? Tá uma mapinha aí mostrando para vocês, né? Temos aí várias estruturas do nosso corpo, temos órgãos e vísceras, temos aí pontinhos emocionais, né? Porque trata-se também problemas físicos e também trata-se
problemas emocionais, né? Então, assim, para quem, depois da massagem, quem tiver curiosidade, só jogar lá no Google mapa de auriculoterapia, por exemplo, anotar aí os pontinhos que eu vou estar falando para vocês, e vocês poderem olharem, né? Achar esses pontinhos com mais facilidade na hora de fazer a massagem, tá? Então, vamos lá. Como que funciona, né? Essa terapia? Dentro em cima desses pontinhos é feito estímulos, né? Esses estímulos, eles acontecem através de terminações nervosas livres. Então, é aquilo, né? Se acreditar é melhor, né? Dá mais certo, mas o quê? O fato de ser comprovado dessa forma, então significa que é uma terapia que funciona, né? Temos terminações nervosas por todo o nosso corpo. Então, né, através do estímulo, essas terapias, elas funcionam. Então, essas terapias, elas podem ser feitas de várias formas, né? Pode ser feita com sementinha de mostarda, pode ser feita com esfera de prata, ouro, microagulhas, agulhas mesmo, transpassando os pontos, né? Que é a auriculoterapia francesa. Pode ser feita com estímulo de calor, de laser, de pressão, apenas de pressão, que é essa que eu vou estar ensinando na massagem. Essas fotos aí são de pacientes meus, né? Esses pontinhos aí todos são com sementes, tá? Então, fica o micropólio ali segurando a sementinha, né? E os pontos. É feita uma anamnese, né? Antes de fazer a aplicação da técnica, né? E também é feita uma inspeção na orelha, porque a orelha, ela fala, né? A pessoa pode lá te descrever quais são o que ela está sentindo ali, mas você vai olhar na orelha dela, tem uma descamação, né? É feita uma limpeza antes, né? Então, você vai olhar, está descamando, ou tem uma veia muito ali se mostrando, ali falando, olha, me nota aqui. Pode ter uma área escura, né? Uma pinta, né? Às vezes a pessoa nem sabe, nunca viu essa pinta nela. Opa, essa pinta surgiu do nada, é a minha orelha falando aqui, ó. Preciso que esse ponto seja estimulado. Então, a gente faz essa inspeção também. Por quê? A inspeção, ela pode também servir de diagnóstico, né? Não é só através da anamnese, né? A gente pode fazer o diagnóstico também na inspeção. Então, é isso. Do mais, né? Que eu posso falar para não ficar entrando em detalhes tão técnicos, né? E aí a gente pode ir para massagem auricular. Agora ela vai ensinar uma massagem. Vocês têm interesse de fazer a massagem ou eu mando o link e depois vocês fazem com calma? Acho que mandando o link, né? Estou com o Sim. auricular aqui, o barulho aqui é grande. Então, eu vou mandar o link, depois a gente faz com calma, mas lembrando de lavar a mão também antes de fazer a massagem, porque pode infeccionar o ouvido. E aí eu vou compartilhar esse material com vocês. E eu quero muito agradecer, assim, por a gente ter feito essa conversa, né? Mais ou menos 1 hora aqui, falando 1 hora de ouvido, para ver se entra no meu próprio ouvido, essas coisas que a gente arruma. E o nome dessa fisioterapeuta deixa eu falar o nome dela também para ficar registrado, né? Ellen, o Instagram dela é Ellen, underline, ou arroba, não, underline, fisioterapia. Eu fiquei muito feliz, assim, de ser uma mulher negra, porque às vezes a gente tem poucas profissionais que gravam, né? Conhecida, até para o algoritmo achar. E é um conteúdo muito importante, né? Porque a automassagem a gente pode fazer em qualquer lugar que a gente estiver com o nosso dedo. Agradecer pela presença de vocês e perguntar se vocês têm desejo da gente trabalhar alguma outra coisa para o próximo encontro, que agora eu vou voltar, né? Com os encontros. Fazia 2 anos que eu estava parada com aquele grupo, e lá tem mais ou menos 70 mães, mas realmente depois que eu parei, eu custei a voltar com chamada, gravar assim, né? Montar o material bonitinho, tem que estudar, demanda tempo, mas eu estou determinada a voltar, gravar e deixar no YouTube, porque às vezes vem outras mães procurando um conteúdo e a gente contribui fazendo essas coisas. E aí quero até perguntar se vocês têm sugestão para o próximo tema, do que a gente pode conversar.
Não. Eu gostaria de trabalhar nossas emoções, né? De mãe, mulher, nossas emoções, assim. Preciso muito falar com mulheres, mães. Nossa, Me tem veio a vários. vontade de trabalhar o nariz, porque a gente é palhaça, e o clítoris. Porque eu fiquei pensando, veja bem, a pontinha do nariz é tipo a pontinha do clítoris, que fica na vulva, né? Na nossa parte íntima. Então, para mim, o nariz é o clítoris de cima, né? Porque tem isso de ser dona do próprio nariz. Eu acho que ser mãe é a gente aprender a ser dona do próprio nariz. E o nariz tem a ver com a nossa autonomia, né? Às vezes as bruxas elas são desenhadas com o nariz grande, porque a gente tem a nossa de ser dona do nariz mesmo, né? Aí me veio essa ideia assim de trabalhar o clítoris e o nariz de forma respeitosa, né? Mas que também trabalha as emoções, né? Sim, Eu acho. sim, é tipo uma guia, né? Também a nariz nos guia para lugares, para encontros. É tipo uma marioneta. Eu faço marioneta e eu me guio assim, a nariz que guia tudo. E o cheiro que a Exatamente. gente sente. Muito E bom. a gente com a máscara da palhaça sabe o quanto que o nariz dá alegria e o outro nariz de baixo também, mas esse fica tudo violentado às vezes, né? Então, esse assunto para mim é muito novo.